Tomar um pouco de água, porque ninguém é de ferro. Antes que algum engraçadinho fale que essa garrafa é vermelha e, portanto, é comunista, vamos lembrar de um grande pensador judeu-alemão chamado Karl Marx, do século XIX. O Karl Marx colocava a seguinte questão, olha que pancada, né? A religião é o ópio do povo. O que é importante a gente entender que toda reflexão tem um contexto histórico, cultural, político, social, econômico, ou seja, aquilo que acontecia no momento. O Marx sai da Alemanha, que ainda era feudal no século XIX, e vai para a Inglaterra, que teve a Revolução Industrial. E o que o Marx chegou lá e viu aquelas maravilhas, aquelas produções, máquinas funcionando, né, 18, 20 horas por dia? Ele viu crianças, homens e mulheres trabalhando 15, 16 horas por dia e ganhando uma miséria de salário. E quando acontecia, morando em bairros insalubres, né, esgoto a céu aberto. Então você imagina quando uma dessas pessoas perdia um braço ou uma perna, um acidente ou no maquinário, elas eram lançadas na mendicância. Elas não tinham seguro-desemprego, elas não tinham carteira assinada, elas não tinham fundo de garantia por tempo de serviço, elas não tinham 13º, né? Não havia isso. Então Marx falava que essas pessoas precisavam de uma crença para poder suportar esse difícil mundo que se manifestava da Revolução Industrial. Então Marx coloca que a religião era o ópio do povo para a pessoa se entorpecer diante de uma realidade brutal. E aí, puxando para o século XXI, eu não sou comunista, tá? E puxando para o século XXI, e essas senhoras e esses senhores que trabalham, imagina essas senhoras que pegam nos grandes centros urbanos, ônibus, metrô, CPTM, socada, para ir 2 horas e meia, para voltar 2 horas e meia cansadas e limpa a casa da classe média alta, tem que chegar em casa, tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar do marido, dos filhos, ou o filho tem problema com drogas, ou está preso, ou o marido tem problema com álcool, e aí tem agressões físicas, né? Mesmo que não tenha nada disso, seja um lar perfeito, em concórdia, né? Tem que chegar, tem que lavar, passar, cozinhar. Então, você imagina a vida difícil dessa pessoa. Então, ela precisa, no final de semana, ir na igreja e ter um alívio psicológico. Então, Marx coloca nesse sentido o pensamento político, né? Que a religião é o ópio do povo, mas também, ao mesmo tempo, é a alma e o coração de um mundo sem alma e sem coração, como Marx via no século XIX, com a Revolução Industrial e o capitalismo, que a exploração era brutal. E a exploração é brutal até hoje, da natureza e de pessoas, entre outras pessoas. Nós sabemos disso, está aí escancarado, não nos enganemos, né? Inclusive, as guerras não é porque o cara quer entrar lá para pegar alface ou cenoura, é porque tem petróleo, porque tem riquezas. Então, nós sabemos que as grandes nações fizeram suas colônias, né, inclusive explorando outros países. Então, Marx coloca essa questão da religião como ópio do povo, que é para a gente se pensar também, é importante criticar, né? Por que eu acredito no que eu acredito? É uma reflexão, a gente tem que ter coragem de colocar essa reflexão na ordem do dia, né? Até para a gente ver se a gente não está sendo manipulado, enganado, ludibriado por terceiros, né? Isso é fundamental, né? E aí, dando